Olá a todos! O Fórum Legal de hoje faz parte de uma série de 2 programas sobre assédio moral. O primeiro fala o que é assédio moral e como saber se você é vítima dessa prática. Já o segundo orienta como denunciar o assédio moral à Justiça do Trabalho e às demais autoridades competentes. Se você perdeu algum de nossos programas, acesse o site www.sintoresp.com.br e clique na logo do Fórum Legal que fica do lado direito da tela. Lá você encontra todos os nossos programas para assistir quando quiser. Tudo sobre assédio moral você confere aqui no Fórum Legal. Fomos às ruas e descobrimos que muitas pessoas confundem o verdadeiro significado de assédio moral e não sabem que podem ser vítimas dessa prática. Acompanhe a reportagem com Marcele Sansão. Você sabe o que é assédio moral? Tenho a mínima ideia. Assédio moral é quando o chefe ele chega em você e fica te cantando, te passando umas cantadinhas legal, tal, te convidando você para sair, tal. O assédio existe quando a pessoa é obrigada a fazer um determinado ato que não quer naquele momento. Assédio moral, na minha opinião, pode ser uma maneira, por exemplo, um trabalhador que esteja em más condições de trabalho, em más condições, que sofre assédio moral no trabalho, que não tem boa relação com o patrão. Essa é a minha opinião sobre, ou seja, essa é a minha concepção de assédio, uma das coisas que pode ser assédio moral. Se tentar contra o pudor de uma pessoa, se tentar qualquer coisa errada com uma pessoa. Né? Meu jeito de ver é assim, né? Não sei, não faço a mínima ideia. Que é quando alguém se utiliza de poder, por ser superior ou administrativo, para poder ou humilhar, ou muitas vezes pressionar as pessoas a fazerem as coisas não da forma que a pessoa julgaria, né? Essa questão de imposição de poder mesmo. Assédio moral deve ser quando a pessoa ela é violentada por palavras. Igual no serviço tem um assédio do patrão ou de algum outro funcionário, né, que dá em cima da pessoa. O assédio moral deve ser isso, deve ser uma palavra, uma ofensa. Palavras que uma pessoa fala para outra. Assédio moral, para mim, é essas mentiras dos políticos que andam pregando pra gente. Como assédio moral, eu entendo a pressão que o funcionário recebe na firma. Acho que isso é assédio moral. Faço ideia que seja a proposta de alguém a fim de uma moça, ou ao contrário também, uma moça a fim do rapaz, de sexo, ou coisa desse tipo. Seria? E você, sabe o que é assédio moral? E será que você já foi vítima dessa prática? E para falar sobre este assunto, em nosso estúdio, Dr. Aparecido Inácio, advogado especialista em Direito do Trabalho e professor universitário de Ética e Legislação Empresarial, e Dr. César Alberto Granieri, advogado do Sintoresp e mestre em Função Social do Direito. Olá, Dr. Aparecido, Dr. César. Olá, olá. Sejam bem-vindos ao programa Fórum Legal. Muito obrigado. Doutores, explica pra gente o que é assédio moral. O assédio moral é a violência no ambiente de trabalho que extrapola as relações normais e habituais que devem existir entre patrão e empregado. O assédio moral é quando o chefe exacerba no chamado poder de direção. O que é poder de direção? É a prerrogativa que o empresário tem de nomear pessoas para representar ele perante os empregados. Então, toda empresa tem seus gerentes, seus chefes, seus diretores, que executam as atribuições de exatamente gerenciar, cuidar, organizar e administrar o exercício de uma atividade. Nesse aspecto, cabe a eles a prerrogativa de representar os interesses da empresa de maneira que o trabalho seja direcionado
Só que para fazer isso, ele tem que fazer dentro de uma forma humanitária, dentro de uma forma que a lei não o qualifique como uma violência nem como uma agressão, o que infelizmente tem acontecido e tem crescido muito no Brasil. O que é o que a gente chama de assédio moral. É uma violência que extrapola as relações normais e habituais. São os gritos, os xingamentos, aquele tratamento desumano. O contrário existe também, assédio moral do empregado para com o seu chefe? Existem 3 tipos de assédio. O mais característico, o que mais acontece, é o assédio vertical. O assédio vertical é o de cima para baixo, é o mais comum. É o assédio do chefe para o subordinado, do gerente, do dono, dos filhos do dono para o subordinado. Mas existe também o assédio horizontal, é o que ocorre de um empregado para o outro, de um grupo de empregados para o outro. Ou seja, alguns empregados que assediam outro colega, que tratam outro colega mal, que despreza, que marginaliza, que discrimina esse colega. Esse é o assédio horizontal. E uma outra forma de assédio é essa que você perguntou, que é o ascendente, é o que vem de baixo para cima. Ou um grupo de empregados assedia, boicota, planeja contra um chefe de maneira a desqualificá-lo ou de maneira a denegrir o trabalho dele ou a sua atividade gerencial, ou então um único empregado se aproveitando de uma certa fraqueza, ou seja lá, de vários outros atributos, né, também assedia o chefe. É raro, mas acontece. Permita-me, André. Uma das coisas que tem que se verificar, e o doutor Inácio colocou muito bem, o assédio moral é evidenciado e muito mais fácil de ser detectado, evidentemente, quando é aquele descendente, de cima para baixo, do chefe do subordinado. Mas é preciso também ter em mente que nem todo tipo de ato se constitui num assédio. O chefe tem um poder diretivo concedido pela empresa naquele momento, então há de se verificar se essas atitudes praticadas por esse imediato, elas são prolongadas, são repetitivas, né, e tem a intenção realmente de ocasionar algo além apenas do poder de mando. Então, doutor, mas como eu posso identificar que eu estou sendo vítima de um assédio moral? Quais são, um exemplo, quais são os indícios que eu realmente estou sendo vítima? Existem diversos indícios, inclusive o doutor Inácio tem uma cartilha muito boa que ele coloca um rol de indícios ali que são facilmente detectados. Né, você percebe que você tem dois colegas de trabalho, tá? Eu e o doutor Inácio aqui. Aí nós viemos fazer o programa. Você começou a perguntar para ele, esquece de mim. Ele fala, eu estou sendo assediado moralmente porque eu estou sendo denegrido. É um exemplo, é uma brincadeira, é claro. Mas no trabalho acontece muito isso. 2 pessoas que realizam a mesma função, mas normalmente o chefe pede, né, para uma daquelas pessoas a qual ele está assediando a fazer os piores trabalhos, a dar os maiores volumes de produção, justamente condições para que eles não atinjam. Não consiga atingir as metas que está sendo elaborada. Ele provoca aquele funcionário em situações rotineiras, prolongadas, continuadas, para que ele jamais consiga atingir, para que ele atinja 2 pontos que é o objetivo dele. Peça para sair, como acontece nesse filme Tropa de Elite. Pede para sair. Você está sendo assediado justamente. O intuito é esse mesmo. Doutor, no próximo bloco o senhor esclarece um pouquinho mais sobre este assunto e o senhor dá um outro exemplo para a gente, pode ser? Posso, tem vários exemplos. Não saia daí, a gente volta já já.